objetivo é refletir sobre o significado das provas e expiações em nossas vidas, de modo a que possamos utilizá-las para a nossa evolução. Nós, nos últimos encontros, temos trabalhado primeiramente as provas, que nós refletimos que são as experiências desafio que todos nós que estamos num planeta de provas e expiações passamos, as várias tribulações da vida, e nessas tribulações nós podemos ser aprovados ou reprovados. Quando nós reprovamos, nós acabamos produzindo para nós aquilo que nós vimos em detalhes, que é a dor reprovacional, a dor motivada pelas causas atuais das aflições. Nós vimos do Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais das aflições, que é exatamente a dor reprovacional, diante das várias provas que a vida nos oferece. Nós nos rebelamos, nos revoltamos, nos recusamos a cumprir as leis divinas e praticar as virtudes que essas experiências nos convidam, e aí nós criamos uma série de aflições que no Evangelho segundo o Espiritismo coloca muito claramente. Vimos que quando o Espírito sistematicamente repete essas reprovações, reincidindo várias existências no mesmo erro, ele cria para si mesmo as aflições motivadas pelo passado espiritual, que são as expiações. Então, as expiações vêm quando o espírito sistematicamente reincide nas mesmas reprovações. Porque se ele se esforça e se melhora, ele acaba por se aprovar diante das experiências desafio, das atribulações da vida. Mas se ele age com rebeldia, e essa rebeldia é sistemática, o que vai acontecer? Dele cair no mecanismo expiacional. As expiações que vão conduzi-lo de uma forma bem mais, aí sim, já dolorosa, bem mais dolorosa do que a própria dor reprovacional, e o espírito passa pelas chamadas causas anteriores das aflições. Anteriores significando que ele, no passado espiritual, criou essas aflições e na existência presente está passando pelas experiências expiacionais. Nós vimos isso em detalhes nos últimos encontros, e hoje nós vamos prosseguir trabalhando já o encerramento dessa reflexão sobre as causas anteriores das aflições, e principalmente como que nós vamos lidar não apenas com as expiações, mas com as provações também. Vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Lacordaire, não aquele que está ali, o Lacordaire original, uma mensagem do Lacordaire que fala sobre o bem e o mal sofrer, né? Não é o xará dele, é o original. Então, mas daqui a pouco a gente estuda a mensagem do Lacordaire. Antes vamos refletir sobre as provas e expiações. Vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal,
Filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas para utilizar as provas como instrumentos de evolução. E quando surgem, também as expiações. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Vamos começar as nossas reflexões com o último trecho do item 10 do capítulo 5, que fala sobre as causas anteriores das aflições. Então, como nós começamos a falar, as causas anteriores das aflições são as próprias expiações. E que nós vimos também que toda expiação é uma prova, nem toda prova é expiação. As provas são sempre amorosas e as expiações sempre dolorosas. Então, toda expiação é uma prova, porque é uma prova, inclusive, mais trabalhosa de se passar por ela. Enquanto que as experiências de desafio, que são as tribulações da vida, mas que com um pouco de boa vontade, um pouco de esforço, o espírito passa por ela de uma forma bem tranquila. Já nas expiações, não é possível passar por ela sem dor, sem lágrimas, sem um mecanismo mínimo de dor. É claro que, como nós vimos também no nosso encontro passado, quando nós colocamos o amor sobre a dor, a expiação ela se torna mais amena. E quando nós recebemos as expiações com revolta, criamos o sofrimento muito acerbo. Então Kardec, ele conclui esse trecho dizendo: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Ele está falando das pessoas que passam pelas expiações. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura.
dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então aqui nós temos algumas reflexões a fazer, muito significativas. É um trecho curto do item 10 que faltava para a gente refletir, que nós começamos no nosso encontro passado, mas Kardec fala aqui de uma virtude fundamental nas expiações. Que virtude é essa? Resignação, né? O que é essa virtude? Vamos refletir um pouco sobre essa virtude. O que é ela? Há uma tendência nossa, simplista, de dizer que quando a pessoa está sofrendo, que ela tem que ser resignada, ela tem que se conformar. O que nós podemos pensar dessa fala que é muito comum quando as pessoas estão passando por uma situação mais dolorosa, mais sofrida, mais aflita? A resignação é fruto de uma obrigação? Vamos lembrar do Evangelho. Nós já estudamos aqui em outros encontros sobre a resignação. Tem uma mensagem no Evangelho sobre a resignação, lembram? A resignação é o consentimento do quê? Da mensagem, obediência e resignação. Consentimento do coração. A obediência, consentimento da razão. Então, é uma mensagem de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já estudamos algumas vezes, só estamos recordando. Então, a resignação é o consentimento do coração. Ela está ligada a que virtude? Tem uma virtude fundamental, que é uma virtude irmã da resignação. Qual é? Para que haja o consentimento do coração. Nós vamos falar sobre ela, aliás, a mensagem de Lacordaire é toda sobre ela. A coragem. Coragem, utilizando a palavra na sua analogia mais profunda, significa agir com o coração. Cor, age. Cor, coração, agir com o coração. Então vejamos, nós temos resignação, é o consentimento do coração. Coragem, agir com o coração. Consentimento e ação. Vai gerar a virtude da resignação profunda. Qual é o sentido disso na nossa vida? Diante de uma dor, por exemplo, a perda de um ente querido. Perda não, é uma desencarnação, porque ninguém perde, a gente perde só chave, coisas materiais, né? Pessoas mudam de plano, mas as pessoas chamam de perda. Há um revés financeiro muito grave que coloca uma família em ruína financeira, né? Uma catástrofe como essa que aconteceu lá no Nepal, que já se conta mais de 10 mil mortos e pessoas que perderam tudo. Diante dessas situações todas, o que é a resignação? É algo que nós temos que conformar com aquela situação que está acontecendo? Será que quando as pessoas se conformam, está havendo o consentimento do coração e a ação com o coração? A chamada conformação clássica, né, é um processo de acomodação. A pessoa se acomoda, não, eu estou sofrendo porque Deus quer. Não tem gente que pensa assim, que está sofrendo porque Deus quer? Será que Deus quer o nosso sofrimento?
O sofrimento mais acerbo, Deus quer esse sofrimento? Não. Deus não quer o nosso sofrimento. O que Deus quer para nós? A nossa felicidade, exatamente. Deus quer a nossa felicidade. Quem é que gera o sofrimento para nós? Nós mesmos. Então, conformação é um processo de acomodação ao sofrimento. E muitas vezes nós transferimos para Deus, como se nós estivéssemos passivamente sofrendo algo que é uma determinação divina. É uma concepção ainda um pouco equivocada da justiça divina, que nós estamos ressignificando, até inclusive termos. Daqui a pouco nós vamos ver o caso de um idiota, que fica bem claro isso. O que significa verdadeiramente a resignação. Para que haja resignação, a virtude da aceitação está intimamente ligada. Por quê? A aceitação do quê? Da experiência dolorosa como uma fonte de aprendizado. Exatamente. Então é uma experiência dolorosa, porque nós não aceitamos a experiência amorosa. A experiência desafiadora, que era amorosa, nós não aceitamos quando veio na primeira vez. Aí vem a experiência dolorosa. E aí a experiência dolorosa é um convite a quê? Nós já vimos que a experiência amorosa é um convite à educação. Né? Nós vimos que é um convite à educação. E a experiência dolorosa é um convite a quê? A reeducação. Qual é a diferença do convite à educação e do convite à reeducação? Um processo reeducativo. Qual é a diferença de um processo reeducativo para um processo educativo? Qual é a diferença básica de um para outro? Então, refazer é o quê? É mais trabalhoso, não é? Então, sem um profundo amor à lei do trabalho, é possível o processo reeducativo? O processo educativo é trabalhoso também, não é? Mas o processo educativo, vamos fazer uma analogia com a criança. Uma criança dócil, que estuda no momento certo, que faz as tarefas, os deveres escolares e tudo. Ela tem trabalho para ser aprovada? Tem. Agora, esse trabalho, ele é um trabalho que gera um peso para essa criança? Não. Ele é suave, ele é leve. Já a criança rebelde, que está sempre sendo cutucada pelo professor para estudar, ou ela é reprovada. Hoje não tem mais reprovação, né? Mas vamos pegar a educação de antigamente, que era verdadeira, aquela que reprovava aquele que não aprendia, porque hoje aprova até quem não aprende para estatisticamente parecer que a coisa está boa, né? Mas no caso de uma reprovação, como vai ser o trabalho dessa criança no ano seguinte a essa reprovação? É suave, leve? Não. Né? Então, saindo da analogia e vindo para a realidade prática do processo. Né? Quando é que nós vamos tornar proveitosa uma expiação? Por que nós estamos fazendo essa reflexão? Porque todo estudo reflexivo tem um sentido. Nós não estamos aqui simplesmente levando vocês a adivinharem coisas. Isso é corrente do movimento espírita a ideia de que basta sofrer para evoluir. Não existe essa ideia corrente? Que qualquer pessoa que está sofrendo, terminou o sofrimento, ela já vai estar muito bem por causa do sofrimento. Será que é assim?
É assim que as obras básicas, é assim que esse texto está mostrando? Não. Então essa é uma ideia equivocada do que é a expiação. Expiação não significa sofrimento. Significa o quê? O processo de reeducação com a dor. Prefixo ex significa extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza. A pureza está no amor essencial, que a pessoa se afastou quando não quis se submeter às leis divinas na primeira vez ou nas várias vezes que teve a oportunidade reencarnatória. Ela não quis se submeter. Aí vem a expiação. Então o processo expiatório, ele jamais será passivo. É isso que Kardec vem e mostra muito claro aqui. Porque se a pessoa recebe passivamente o processo expiatório, se conformando, o que vai acontecer? Ela não expia. Exatamente. Não expia. Passa pela experiência, mas a experiência, o que está acontecendo na intimidade dela com a experiência? Ela não está aproveitando para desenvolver as virtudes que a experiência propicia. Então vejamos, sempre nós temos 3 alternativas, não são? Diante de uma situação qualquer, de uma experiência. Então uma experiência dolorosa da expiação, nós temos nós já estamos refletindo, que é a conformação. A pessoa fica acomodada na experiência e não expia. Qual é a outra? Egóica? A revolta com a experiência. Essa revolta pode ser de que tipo? Pode ser evidente ou mascarada. A revolta evidente é aquela pessoa que se queixa o tempo todo. Está bem evidente a revolta. Agora, existe outro tipo de revolta? O Lieb disse que existe a mascarada. Como que é a mascarada, Lieb? Realmente existe. Como que ela é? A própria conformação é uma revolta mascarada. Faz sentido? Se eu estou acomodado, não estou sofrendo porque Deus quer. O que está acontecendo na intimidade dessa pessoa? Está havendo aprendizado? Ela está simplesmente transferindo para Deus a responsabilidade pelas experiências que ela está passando. E é Deus que quis assim, então ela se conforma até o final da vida, pronto, está tudo resolvido. Então não é dessa forma. Por isso que Kardec diz: pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá de recomeçar. A impaciência é a revolta, mas existe a revolta disfarçada da própria acomodação, em que a pessoa ela não parece que está muito paciente, mas não está havendo a resignação, que é o consentimento do coração. Para que o que significa? Quando Lázaro usa esse termo consentimento do coração, o que ele está falando? No nível mais profundo, que sentimento é esse que passa pelo consentimento do coração? Para que o meu coração esteja consentindo com o processo, que virtude mais profunda eu precisarei estar exercitando? A fé está envolvida, porque é fé em Deus, para que você saiba que aquele sofrimento não é em vão, não é inócuo. Como que é? Entrega também está envolvido, mas antes da entrega é preciso esse outro sentimento: auto-amor. O auto-amor é o que gera a expiação. Expiar não é voltar à pureza? Onde está a pureza? Não é no amor essencial?
É possível voltar à pureza sem o exercício de auto-amor? Então veja que toda a fé, a entrega, tudo que foi falado estão associados, mas é o exercício profundo de auto-amor. O que eu quero fazer com essa experiência dolorosa na minha vida? Eu quero estar verdadeiramente em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, num trabalho profundo de auto-amor? Quero. Isso se chama consentimento do coração. A resignação é a virtude que vem como uma consequência dessa outra virtude chamada auto-amor. Vamos ver na prática como funciona isso, até em situações que parecem que não está havendo um processo assim. Vamos estudar um caso muito interessante da Revista Espírita de Allan Kardec, de junho de 1860. É o espírito de um idiota. Sociedade, 25 de maio de 1860. Foi recebida essa comunicação na Sociedade Espírita de Paris, em maio de 1860. Charles de Saint-Get é um jovem idiota de 13 anos, vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que ele poderia constituir-se num interessante assunto de estudo psicológico. Então, Kardec falando de psicologia aqui, em 1860, viu, gente? Não é novo, não. Ele faz um estudo psicológico desse caso do espírito idiota. Para quem olha só as aparências, parece que não está acontecendo nada, né? Vejamos. Primeiro ele faz uma indagação a São Luís. Poderíeis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Resposta: podeis fazê-lo como se evocasses um morto, né? Morto conforme a carne, né? Como se ele tivesse desencarnado. E aí Kardec faz uma reflexão. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Resposta: sim, sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Então nós temos ali um menino de 13 anos, né? 13 anos, débil mental, idiota completamente, como ele disse, que não conhecia nem os pais, não conseguia reconhecer os pais, objetivamente falando, tudo isso objetivamente falando, tá? E que poderia ser evocado a qualquer momento, porque como se ele estava naquele corpo apenas pelos laços materiais. Então, pela evocação, o processo magnético, ele iria ser atraído até o médium, como se ele estivesse desencarnado. Essa é a tradução dessa fala de São Luís aqui. Então, porque a evocação é um ato de magnético, de atração magnética. Então, o espírito, nessa condição, ele é atraído imediatamente para a comunicação. Tinha psicofonia também, mas era raro, exatamente para ficar registrado. A maior parte das comunicações eram psicográficas. E o menino também se comunica psicograficamente. Uma boa pergunta. O que significa esses mas não espirituais? Vamos levar para todo mundo. Laços espirituais. Que laços são esses? Quando o espírito está encarnado, ele está atado ao corpo por laços espirituais também? Ou só por laços materiais? Quais são os laços que unem o espírito ao corpo? No perispírito. Em que órgãos? Nos chakras, nos centros vitais. No Livro dos Espíritos, Kardec fala dos centros vitais. E os centros vitais estão ligados a quê?
Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, quando ele aborda a questão dos chakras, sem utilizar o termo chakras, mas utilizando os centros vitais, que, aliás, os espíritos respondem a Kardec, não é Kardec que fala, são os espíritos, que ela se une principalmente ligado ao cérebro, no cérebro e na região do coração, que são os centros vitais mais nobres, que são, já numa linguagem moderna, a partir de Joana de Ângeles, no século passado, são os centros vitais, os 3 últimos chakras, que são os chakras mais nobres, juntamente com o 4º chakra, que é o chakra do coração. No idiota, como que está isso? Como o cérebro não está funcionando adequadamente, essa ligação é muito tênue. Por isso que ele vive mais desdobrado do corpo do que no próprio corpo. Assim, desdobrado não seria bem o termo, mas ele não está totalmente conectado com o corpo. Porque quando nós utilizamos as nossas funções cerebrais e mentais, isso gasta uma energia, necessita de uma atuação consciente do espírito ou não? Sim. Então necessita de uma atuação consciente do espírito. Como para ele não é possível isso, o que acontece com o espírito? Ele fica mais como se ele estivesse desencarnado do que encarnado. Evocação de Charles de Saint-Get. Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. Em vosso estado atual como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Certamente, sinto bem o meu cativeiro. Quando vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesses em estado normal? Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal? Sim, pois é uma punição. Recordai-vos da vossa existência precedente? Oh, sim, ela é a causa de meu exílio atual. Então vejamos o que está acontecendo aqui, né? Para que a gente contextualize. É uma expiação clássica, né? A expiação clássica daquele tipo de expiação, pura expiação. Porque lembremos que nos encontros anteriores, nós falamos que há possibilidade de haver um misto de expiações e provas, não há? Qual o caso que nós citamos, que é um caso bem significativo de um misto de expiações e provas? Ivone Pereira, né? Nós citamos o caso. Ivone Pereira era para nascer desse jeito, como esse rapaz aí. Era para estar na completa idiotia, e ela preferiu a mediunidade e passou por situações bastante dolorosas, mas venceu, e foi um misto de expiações e provas a existência dela. Muitas pessoas estão no mesmo rol, um misto de expiações e de provas. Agora existe a expiação clássica, que o espírito apenas expia, não tem como provar nada porque ele está numa situação muito limitada, que é esse caso aqui. E nesse caso, o que está acontecendo? Nós já ressignificamos o termo punição, né? Qual é o seguinte significado que nós ressignificamos? Termo punição? É uma consequência dos atos dele. Para quê? Para a reeducação, né? Então, para reeducar o espírito. A reeducação, como nós já vimos, ela é sempre dolorosa. Pode ser dolorosa dessa forma, bem nua e crua, ou pode ser dolorosa mista, como é o caso, quando nós citamos da Ivone Pereira.
E aí ele fala que a causa está na existência precedente. Então é a causa anterior da aflição, muito claramente aqui. Agora vamos ver o que aconteceu com esse espírito na existência anterior. Que ele, na verdade, ele vivia na existência anterior, na persona anterior. Aí Kardec pergunta, qual foi essa existência? Um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Ele sabia que estava no outro século, uma nova experiência, mas ao mesmo tempo toda a lembrança do passado espiritual. A libertinagem dele ao tempo desse rei Henrique III. Disseste que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Qual é a característica básica da expiação? A expiação não é uma escolha, é uma necessidade do espírito que recebe aquela oportunidade de renovação e que ele muitas vezes, os mentores podem até refletir com eles e mostram por A mais B a necessidade daquilo. Se ela é trabalhada amorosamente para que o espírito possa aceitar, sim. Por quê? É para que ele possa se responsabilizar pelo ato da expiação e principalmente desenvolver as virtudes necessárias para que haja expiação. Porque se for praticamente imposta na marra, vai haver resignação? Como nós vimos que é uma necessidade para que haja expiação. Então o espírito, ele não escolhe aquilo, mas ele é persuadido pelas necessidades a receber a expiação. E aí, por isso que ele fala, não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que vos encontrais? Veja, vamos ver essa resposta que é muito significativa. Ela não me é nula perante Deus que a impôs. Qual é o sentido dessa resposta? Então, qual é o parâmetro de Kardec e o parâmetro do Espírito? O parâmetro de Kardec é a vida do corpo. A vida do corpo era nula? Hã? Como não? Ele não fazia nada de útil a ninguém. Por isso que é a expiação clássica. Na expiação clássica, o espírito não pode fazer nada de útil a ninguém. Somente a ele mesmo. Agora, por que ela não é nula perante Deus que a impôs, entre aspas, aqui? Deus que chega lá, você vai nascer idiota. Ponto. É assim? É preciso ver a linguagem do século XIX. A linguagem do século XIX, nós temos ressignificado a linguagem do século XIX. Ele não está pondo culpa em Deus, não. A resposta dele é extremamente inteligente, muito profunda a resposta dele. Vamos refletir. Vamos tentar adivinhar, vamos refletir. Por que é profunda a resposta dele? Ele mostrou que tinha um desprezo ao corpo por ser libertino na encarnação anterior. O que mais? Ele está aprendendo a respeitar e amar o corpo. Só isso, Lieber? Ou tem mais coisa? Isso é uma coisa importante. O que o Lieber falou é importante. Ele amar e respeitar o corpo. Mas é só isso? O libertino, ele só age prejudicando o corpo dele? Qual é a característica básica de uma pessoa libertina? Sim, abuso do quê? Tudo que traz prazer imediato. Mas para usar isso, o que ele usa? A lei de liberdade. Para usar a lei de liberdade dessa forma, o que ele está fazendo? Quais são os atributos que um espírito usa para agir dessa forma, usando pessoas? Porque esse é o processo. Ele está usando atributos dele como espírito imortal para, como disse o Nestor, abusar, porque nós estamos focados nos efeitos. Vamos nos remontar às causas, porque ao remontar às causas nós não entendemos como que o processo se dá.
Por quê? Abuso, sim, isso é feito. Agora, o que ele fez para abusar? Claro, tudo é um processo de defraudar as leis divinas. Ele defraudou a lei de liberdade, usou mal a lei de liberdade para defraudar a lei de amor, justiça e caridade. Mas o que ele fez para isso? Utilizou da inteligência. O que tem na inteligência? A inteligência é um produto. De que, Kleber? Está faltando mais duas coisas. Do pensamento, do sentimento e da vontade. Que ele perverteu. Perverteu a energia mental, pensamento, sentimento e vontade, toda sendo canalizada para quê? Para obter o prazer sensual, usando pessoas. Então, quando o espírito utiliza da lei de liberdade para defraudar a lei de amor, justiça e caridade, pervertendo a sua energia mental, o que ele fez com ele mesmo? Ele lesou os 3 chakras superiores. Os 3 centros vitais superiores ficaram lesados. O que vai acontecer com o corpo? A idiotia. Faz sentido, gente? Veja que foi Deus que impôs para ele, simplesmente, ou ele, utilizando das leis de uma forma desequilibrada, criou isso para ele. E agora o que ele está sendo convidado? A reparar, expiar, aprender a usar bem o quê? Só a inteligência? A energia mental, pensamento, sentimento e vontade. Então é um convite ao espírito voltar durante toda aquela experiência a aprender a utilizar bem a sua energia mental. Isso acontece só na libertinagem ou acontece em outras coisas? Se ele fizer isso, por exemplo, com um mecanismo político, se ele fizer isso para enganar pessoas em situações várias, não é a mesma coisa? Então, todas as vezes que nós utilizarmos a nossa energia mental, lembremos que essa energia não é inócua. A forma como nós utilizarmos a nossa energia mental vai estar nos gerando todo um estado de equilíbrio ou de desequilíbrio, tanto para esta existência quanto para as futuras. E muito provavelmente, nesse caso, como nós vimos, que naquela questão que fala que Deus não apressa a expiação e que às vezes o espírito passa várias existências reincidindo no mesmo erro para depois passar pela expiação, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Ele passou por várias experiências semelhantes a essa, ou de utilização da sua energia mental de forma desequilibrada, e aí produziu a idiotia. Ele vai lesando os próprios centros cerebrais no perispírito. E aí não é uma imposição divina, é fruto do quê? Das 3 leis que nós estamos estudando, né, gente? Lei de liberdade, eu faço escolha, sou responsável pelas escolhas que eu faço, e o que vai acontecer? Vou passar pelas consequências das escolhas que eu sou responsável. Então, quem é que o colocou libertino? Ele mesmo, as suas escolhas. Então, ele é responsável pelos atos e vai passar pelas consequências. Então, em última instância, é de Deus que vem isso? Sim, porque quem é que criou as leis? Por isso que ele fala perante Deus. Em última instância é de Deus, porque Deus que criou as leis. Mas não é Deus que vai apontar e vai
gerar idiotia aqui e normalidade acolá. É a própria pessoa diante das leis. Faz sentido, gente? Ficou claro? Então nós fizemos uma reflexão profunda para chegar nas causas, porque às vezes a gente fica só pensando nos efeitos. Se nós não rebotarmos as causas, nós não vamos entender como que o processo é amoroso, justo e caridoso num nível muito profundo. Porque se não fosse assim, o que aconteceria com esse espírito? Ele permaneceria utilizando a energia mental de forma desequilibrada, cada vez mais intensificada, e gerando problemas graves para ele e para os outros. Então, chega um momento que ele danifica os próprios centros cerebrais, e aí não forma um corpo normal. Claro, o corpo serve como um mata-borrão, absorvendo aquela energia deletéria, e o espírito pode voltar à lucidez se estiver o quê? Se ele estiver resignado, como esse rapaz estava. É a resignação, é todo aquele trabalho interior do desenvolvimento da virtude que faz com que o espírito aproveite aquela experiência. Porque ele poderia estar revoltado? Poderia ou não? Poderia. Poderia estar revoltado ou conformado. Não, é assim mesmo. Quem mandou eu ser libertino? Eu ter sido libertino? Agora eu vou aguentar isso aqui. Então, o que significa impôs do ponto de vista de hoje, não do século XIX? É uma obrigação? Deus nos obriga? É possível fugir da lei, Eda? Então, o que significa imposição no nível mais profundo? Essa imposição é o quê? O mecanismo da própria lei. Então, é o mecanismo da própria lei. A lei de causa e efeito é uma lei que não se foge dela. A lei de responsabilidade também não se foge. Podemos colocar, em vez de impor, que a impôs, na verdade, não é um processo de imposição, mas uma necessidade do espírito, né? Então, que a necessita. Ela não é nula perante as leis divinas, porque o espírito a necessita. Ficou mais... né? Ele necessita para que ele se reabilite perante ele mesmo. Prevedes a duração da vossa existência atual? Não, mais alguns anos e retornarei à minha pátria. Ele se sente um exilado, né? Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Vejamos que é importante que a gente se reporte à época, século XIX, as concepções ainda punitivas de Deus, né, de que Deus é que castiga, que aprisiona, né? Então, foi Deus que o aprisionou? Foi Ele próprio, por meio do mau uso do livre-arbítrio, mau uso das leis, gerou a prisão para Ele mesmo. Então, foi a sua energia mental que o aprisionou, não foi? O mau uso da sua energia mental o aprisionou naquela existência como o idiota. E não Deus especificamente. Claro que Deus criou as leis. Ao criar as leis, Ele quer que o espírito faça o quê? Cumpra as leis. Porque é pelo cumprimento das leis que o espírito vai ser feliz. Né? O espírito muda simplesmente porque desencarnou? Se ele era libertino quando estava encarnado na encarnação anterior, o que ele vai, no mundo espiritual, como que ele vai estar? Ele não fica do mesmo jeito que ele fica na mesma condição.
É no mundo físico que ele vai provar se ele melhorou, qualquer melhoria. Na verdade, o que acontece? Ele foi persuadido a reencarnar naquela situação, né? Na verdade, o que acontece? Pela necessidade dele, ele sabia que estava passando por algo justo. Aprisionou no corpo. Aqui ele está falando do corpo idiota. Ele estava libertino, continuou, aí ele reencarnou naquele corpo idiota. Então, ele não foi aprisionado numa cadeia no mundo espiritual. Ele foi aprisionado no corpo. Ele se sentia preso no corpo. Ele estava se reportando aqui à resposta anterior. Vamos refletir, gente. Ó. Veja a sequência. Quando Kardec pergunta da duração da existência atual, ele, não, mais alguns anos retornaria à minha pátria. Ele estava se sentindo exilado, preso ali no corpo físico, naquele corpo idiota. Quem não se sentiria preso? No estado de vigília, tendes consciência de que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Essa pergunta também é muito significativa. Muito significativa porque muitos de nós, às vezes até nós espíritas, acreditamos que as pessoas idiotas, débil mental, pessoas com síndromes genéticas, pessoas em coma, em hospitais, não estão percebendo nada do que está acontecendo. Vamos ver a resposta que vai ficar bem claro isso. Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende nada a ver. Então o que acontece aqui? Espiritualmente ele sabe tudo o que está acontecendo. Tudo. Né? Então, onde está o principal sofrimento, a principal aflição, melhor dizendo, para o espírito? Está no corpo ou na forma como as pessoas o tratam? O maior sofrimento para eles é a forma como trata, porque a maioria acha que é simplesmente um vegetal, né? As pessoas, está vegetando, é vida vegetativa isso. Não é. Podemos fazer algo que vos seja útil? Nada. Aí veja a pergunta que Kardec faz a São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? Né? Então, um espírito encarnado recebe prece da mesma forma que um espírito desencarnado? Vejamos a resposta de São Luís. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas em nada lhe poderão servir. Servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Vejamos, olha o alcance dessa resposta. Vamos ao alcance dessa resposta. Por que ela não serve nada para ele na posição que ele está? Ele está momentaneamente tolhido por causa das limitações do corpo. E pelo fato de estar tolhido, o que acontece? A prece vai agir de alguma maneira? Porque qual é o objetivo da oração intercessória? Porque essa pergunta de Kardec tem a ver com a oração intercessória. Quando você ora intercedendo para alguém. Se ele está com a liberdade tolhida porque a energia mental dele foi desequilibrada, o que vai adiantar a prece nesse caso? Realmente não vai movimentar nada nele, porque ele está tolhido naquele momento. Mas é aí a continuidade da resposta. Como que Deus armazena as preces? Tem um reservatório no mundo espiritual que fica lá depositando todas as preces, com o endereço de cada espírito. A hora que ele precisa, vai lá e tchum. É assim? É uma poupança no Poupex de prece. É assim que funciona? Onde fica esse estoque, essa reserva de prece? Fica no perispírito, exatamente. Ela fica no perispírito, envolvendo a pessoa. Como ele é um espírito que já está resignado,
a prece não vai ampliar a resignação. Por isso que ele não está fechado, porque ele já está resignado, viu, Nestor? Fechado se ele estivesse revoltado, tá? Mas não vai modificar o status quo dele. Não tem como modificar. Então, como não tem como modificar, o que faz a oração? Ela vai ficar ali à disposição do Espírito no momento que ele vai precisar do quê? Em que momentos que essas orações vão ser úteis para ele? Na hora da morte? Será que precisa esse tipo de espírito precisa de oração na hora da morte? Na próxima encarnação? Mas na hora que ele vai utilizar a consciência para fazer novas escolhas, na hora que ele for utilizar da consciência para fazer novas escolhas, no sentido de realmente usar bem o livre-arbítrio, a oração vai ser útil como um apoio. Aquela energia favorece o quê? A energia da oração vai favorecer que tipo de energia nele? A própria energia mental, vai ajudá-lo a ter um bom direcionamento da energia mental. Não foi o mau uso que ele fez? Não foi da energia mental? E o espírito sai simplesmente de uma expiação e já vai fazer o bom uso? Essa possibilidade. Existe essa possibilidade, sim. Mas é assim, rápido, de uma hora para outra? Não. É um processo que a oração pode ser útil. Então, servirão mais tarde quando ele, mediante a lei de liberdade, for ser convidada a utilizar bem da energia mental de uma forma equilibrada e não de uma forma libertina, como ele fez, aí sim a oração vai ser útil. Ele está tolhido no seu próprio livre-arbítrio, então a oração, ele não tem como direcionar sua energia mental para lugar algum, somente para ele se resignar naquilo. Então, como ele não tem como usar a energia mental, como que a prece vai ser útil? Prece é energia. Energia mental, com a prece, ela é favorecida, se não fosse um idiota, fosse uma pessoa como nós. Como que a oração, já pegando o gancho e fazendo a reflexão baseada na fala do Afro, como que a oração é útil para nós? É a oração do outro que vai direcionar a energia mental da pessoa? É possível isso? A oração de alguém nos direcionar a nossa energia mental? Ou ela pode estimular? Veja, a diferença direcionar e estimular. Tem diferença dos dois verbos? Direcionar é como se o livre-arbítrio do outro direcionasse a nossa escolha. Não é possível. Agora, alguém ora por nós com muito fervor e nos envia a sua energia, e nós estamos na vida de relação, fazendo escolhas e tal. Essa oração pode nos estimular a uma boa escolha? Sim. É isso que é útil a oração. Ela estimula, mas jamais vai fazer o direcionamento para o Espírito. É o Espírito que vai fazer as suas escolhas e utilizar da sua energia mental adequadamente. O seu pensamento, os seus sentimentos e a sua vontade. Eu quero isto e aí eu vou. Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. No profundo livre-arbítrio, alguém pode ser tolhido, Afro? Não. No profundo livre-arbítrio, porque quem é que
Quem é que faz a escolha de ser resignado? O Espírito. E o que ele está utilizando para isso? Para que ele seja resignado, o que ele usa? O livre-arbítrio. E em conjunto com qual virtude? Qual é a virtude que está intimamente ligada ao livre-arbítrio? Ao bom uso, melhor dizendo, do livre-arbítrio? Discernimento. Então ele está exercitando duas virtudes fundamentais: discernimento e resignação. E aí ele utiliza bem o seu livre-arbítrio. Agora, para obrar, ele está, sim, impedido de obrar. Obrar na vida de relação, nas várias atividades que ele obrou mal no passado. Daí que vem a expiação dele por má utilização da energia mental. Tem uma liberdade, mas é uma liberdade parcial. Por quê? Por que é uma liberdade parcial? É só o corpo que foi lesado? Quando o espírito utiliza a energia mental dele de forma desequilibrada, ele só desequilibra o corpo? O perispírito também é desequilibrado. Então não é normal, não é não. Ele só vai voltar ao normal quando utilizar bem a energia mental. É um caso de um homem vigoroso cujos membros seriam comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de atenções quanto seu espírito que compreende a posição em que se encontra e deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade? Kardec conclui com essa pergunta muito interessante, que nesses casos, que hoje se chama de pessoas especiais, que têm as debilidades mentais, as síndromes genéticas, naquela época era chamado todo mundo no mesmo rol, de idiota, o débil mental, o cretino. Variava pela ignorância do funcionamento do psiquismo e de tudo. Havia só uma gradação. O idiota era o completo idiota, o cretino era um pouquinho mais, tipo a síndrome de Down de hoje, que era então era uma classificação bem assim ainda rudimentar desses casos. Mas são os casos em que o espírito está passando de alguma maneira por uma limitação da sua energia mental, da sua inteligência, não apenas inteligência em termos intelectuais, mas dos três níveis: pensamento, sentimento e vontade. De alguma maneira está tolhido, em maior ou menor intensidade. E nesse tolhimento, o que acontece? Como o espírito ele traz uma lucidez um pouquinho maior do que o próprio corpo, o que ocorre? Ele sofrer as consequências do desprezo, da ignorância que são tratados, e daí vem a expiação moral deles, que passa por situações que também diz respeito, pela lei de causa e efeito, aquilo que eles fizeram passar. Porque o libertino, por exemplo, o que ele faz? Como esse caso aqui. Ele se importa com o que o outro pensa e sente? Ele usa o outro como objeto de prazer. Então ele não se importa com o que o outro pensa e sente, com os sentimentos das outras pessoas. O que ele quer é obter prazer a qualquer custo. E como ele quer obter prazer a qualquer custo, ele usa. E aí quando ele passa por situações de constrangimento, de pessoas que fazem gozação, que fazem chacota dele, o que eles estão aprendendo também? Sendo convidados, pelo menos, a se reeducar
né? Aqui, qualquer ato de desprezo ao outro é doloroso. Se dói para ele, dói para o outro também, né? Então é o caso desse rapaz aqui. Vamos fazer a nossa reflexão final. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as expiações? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado das aflições em nossas vidas. Você as tem utilizado para a sua evolução, desenvolvendo as virtudes da coragem, da resignação, como instrumentos para utilizar bem as leis divinas na sua consciência? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação, nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.